Padre Gonçalo Porto Carreiro da Almada, que aqui conversa comigo, é autor de o livro A Arte de Saber Estar. Aliás, é coautor porque Exato. escreveu com Alexandre Camões Barbosa, um médico que foi aluno de um colégio onde o Padre Gonçalo era capelão e que com ele construiu uma amizade que depois se veio a transformar neste livro. É um livro sui generis, porque é um livro sobre boas maneiras. O que é que faz com que um padre se envolva a escrever um livro em coautoria sobre boas maneiras? Muito obrigado pela pergunta e muito obrigado também pela edição deste livro, certamente um pouco sui generis, né? E de facto a ideia foi sobretudo do Alexandre Camões Barbosa, que me pediu a minha colaboração, sobretudo naquilo que diz respeito a como se deve estar em certas cerimónias religiosas, né? Mas também acho que é interessante ter em conta que as boas maneiras, que às vezes podem ser vistas depreciativamente, como uma coisa de menos importância, no fundo são uma expressão menor da virtude maior, que é a virtude da caridade. O próprio Evangelho dá-nos lições de boas maneiras, porque Jesus diz que não nos devemos procurar o primeiro lugar nos banquetes, e ele próprio chama a atenção do fariseu que o recebe, mas que o não recebe bem, porque ao contrário da pecadora que está aos seus pés e que lava os pés com as suas lágrimas e se enxuga com os seus cabelos, aquele homem não acolheu bem Nosso Senhor, não soube receber bem. De facto, com certeza que há outras manifestações mais importantes da virtude da caridade, mas isso não é razão para não descuidar, não é? As boas maneiras, que também facilitam muito o trato social e a vida profissional. Este livro, quando o escreveram, pensaram em quem? Em todos, porque eu acho que todos nós temos que aprender, não é? Claro que é um livro um bocadinho difícil de oferecer, porque pode parecer uma indireta a alguém. Mas também é verdade que quem preza as boas maneiras são pessoas cujo trato é sempre muito agradável, por isso nunca ninguém se pode sentir ofendido, antes pelo contrário, todos temos que aprender a relacionar-nos melhor com os nossos próximos. Qual é, talvez, 2 exemplos de 2 boas maneiras que são particularmente relevantes no mundo social em que nós vivemos hoje em dia? Sim, há muitas. Eu acho que, por exemplo, um aspecto que hoje em dia nem sempre é vivido de uma forma correta é precisamente o respeitar a pessoa com quem se conversa e com quem se fala. Às vezes há pessoas que interrompem porque querem atender uma chamada e às vezes nem sequer pedem licença para o fazer, não é? Está-se a tornar quase habitual, ou às vezes também O telefone é um inimigo das boas maneiras. não tem por que o ser, mas tem que ser dominado, não é? E tem que ser usado com conta-peso e medida, como tudo, não é? E sobretudo devemos dar a prioridade ao contacto pessoal, não é? E ao contacto até visual com a pessoa com quem estamos. Às vezes encontra-se duas pessoas que estão à mesa e cada uma está a olhar para o seu telemóvel, não é? Que é um pouco estranho, porque se estão as pessoas juntas naquele lugar, pois é, com certeza para conversar, porque o telemóvel pode utilizar noutro momento qualquer, não é? Portanto, eu acho que valia a pena valorizar a presença e valeria a pena dar e valeria a pena estar atento a isso para não incorrer em comportamentos que podem não ser de má educação, mas que de alguma forma são menos apropriados. Este livro também tem uma vantagem, se assim posso dizer, que é escrito com bastante humor, porque há alguns aspectos, por exemplo, do Churchill, que são referidas, frases dele e de outras pessoas que a este propósito disseram coisas que podem ajudar a compreender a sua utilidade e a vantagem de termos bons modos no modo como nos comportamos com os outros.